Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhar aqui. Onde que compartilha o link, filha? No WhatsApp, Bi? Não, mas eu vou mandar pra mim. Entendeu? Só cantando assim, Santo, Santo Senhor, para sempre cantarei. Imagine você no seu passado e não. Imagine você falando com ela, Isaac e Jacó, crescemos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando no coral, um hino sem igual, um hino. Queria mandar o link no WhatsApp. Sempre cantarei, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, eu queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei, eu queria ir pra lá.
bom dia. Tô aqui compartilhando com o pessoal. Vamos entrando, que a gente já vai começar. Se você puder também, compartilha. Bom dia. Tô arrumando aqui. Nós vamos começar essa live. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Se você não compartilhou, compartilhe agora com quem você puder. Esses últimos anos, o Espírito Santo tem falado comigo profundamente. O Senhor tem me dado algumas direções para o corpo de Cristo. E se você é parte do corpo de Cristo, você precisa ouvir essa palavra e compartilhar ela com o máximo de pessoas que você puder. Ontem à tarde, ontem de manhã, eu estava no meu dia a dia adorando ao Senhor e eu tive lembranças de hinos muito antigos, assim, que fala da volta de Jesus. E de repente o Espírito Santo começou a cantar para mim, comecei a ouvir o Espírito Santo cantar para mim esse hino que tá tocando, da Cassiano, um hino muito antigo que fala sobre a vinda de Jesus. Imagina, né, você cantando no coral um hino sem igual, um hino triunfal. Então ela fala, né, profundamente e especificamente uma palavra. E eu ouvindo ao Senhor, e ali eu ouvindo, cantando comecei a adorar o Senhor, cantando aquele louvor, esse louvor. De repente eu comecei a chorar, e aí eu compartilhei com algumas pessoas, eu comecei a gravar alguns louvores que o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a gravar esses louvores e mandar para algumas pessoas, e eu não conseguia parar de chorar, E eu senti uma urgência no meu espírito, algo assim muito forte. Eu queria compartilhar, eu quero compartilhar isso com vocês. E de tarde, assim, à tarde, eram umas 3 horas da tarde, geralmente eu paro, eu oro, eu leio a Bíblia, eu leio um livro, eu oro em línguas. Eu sentei no sofá e eu falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou aqui. Eu tô até com os olhos, com olheira aqui de tanto chorar. E o Espírito Santo falou especificamente, ele falou assim, ó, lê Apocalipse 21. E quando eu comecei a ler, irmãos, eu fiquei assim, impactada, eu fiquei chocada, eu comecei a chorar mais ainda, porque é a descrição desse exato louvor. E depois eu tava conversando com algumas amigas, assim, compartilhando isso, porque eu tava vivendo ali naquele momento. E elas falaram assim, nossa, essa semana eu tava falando sobre a volta de Jesus. Hoje eu tava ouvindo, algumas disse que ouviu esse louvor, outros louvores sobre a vinda de Jesus. E eu posso te garantir, eu não sei discernir, não soube discernir, né, profundamente o que o Espírito Santo queria me dizer exatamente, mas eu pressuponho que o Senhor está nos alertando, que Ele está voltando. O Senhor está dizendo para todos os seus servos, o Senhor está manifestando isso, o Senhor está dizendo para todos nós que Jesus está voltando. O Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, ó, se preparem, porque eu estou voltando. Então eu quero... eu já comecei, né? Mas eu gostaria de fazer uma oração com você e começar lendo essa palavra de Apocalipse 21 que o Senhor falou. O Senhor me fez lembrar de muitos sonhos, de muitas palavras reveladas que o Senhor me deu nesses últimos anos. O Senhor me fez lembrar de algumas coisas assim, e o Espírito Santo me trouxe esse sentimento no meu coração. Manifesta isso. Coloque isso para fora, diz isso para minha igreja, fala com a minha igreja, porque o Senhor está voltando. Então eu gostaria de orar com você, se você puder compartilhar essa live
né? Vai ser muito forte isso, porque é uma revelação, uma palavra revelada do Espírito para a sua igreja hoje. Então eu vou orar e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você levasse o seu pensamento a Cristo, que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, para te exaltar, para te bendizer, para render a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Eu quero render a ti, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nos pertence. Nós queremos entregar a ti. Eu quero entregar a ti, Senhor. Nosso sentir, nosso pensar, nosso falar, tudo que nós vivemos, Senhor, esses últimos tempos, esses últimos dias, eu quero entregar e colocar diante do seu altar, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados hoje, nesse momento, pelos pecados dos meus irmãos, cada um que está ouvindo essa live agora de manhã, todos que irão ouvir essa live depois. Eu peço perdão, Senhor, intercessoriamente pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, tudo que temos cometido contra ti, que não tem agradado a ti, Senhor. Senhor, eu quero te adorar, te exaltar na beleza da sua santidade. Espírito Santo, o Senhor tem o total governo sobre quem eu sou, sobre o que eu tenho, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Vem guiar esse momento, Senhor. Vem guiar, vem falar, Espírito Santo, através de nós. Eis-me aqui como um instrumento em suas mãos. Vem, Espírito Santo, tira toda distração. Vem, Espírito Santo, tira tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor hoje, ao redor de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, que irá ouvir essa palavra. Que os seus anjos venham nos guardar, nos livrar, nos proteger. Eu profetizo e declaro o Salmo 91 sobre cada servo seu hoje, nessa manhã, que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Que está, Senhor, recebendo, Senhor, essa instrução do seu Espírito para esses dias. Espírito Santo, vem com a sua revelação, com a sua manifestação e fala aos nossos corações. Guia-nos nesse período, Senhor, de ministração. Eu te peço nesse momento, Senhor, eu te agradeço, crendo em tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem manifestado, tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, que cada um de nós, que os meus irmãos, não discernam as coisas segundo o que veem, nem segundo o que ouvem, mas segundo o seu Espírito. Que desça sobre eles o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que eles discernam as coisas, Senhor, segundo o seu Espírito, Pai. É o que eu oro nessa manhã, Senhor, e te agradeço, crendo, Senhor, na sua manifestação e no seu poder, que o Senhor possa falar conosco, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou ligar aqui de volta. Eu vou ler aqui, se você puder abrir sua Bíblia, né? Eu tô aqui com duas versões dessa palavra. Eu tô com essa palavra aqui que é uma Bíblia do pastor Josué Gonçalves, que ele lançou, se eu não me engano, em 2017 ou em 2007, se eu não me engano. Acho que é 2017 mesmo. Que ele lançou essa Bíblia, a Bíblia Viva, ela é a nova versão, sabe? É NVI e ela é explicativa, então eu gosto muito dela porque ela é uma versão da King James. E eu tô aqui também com a King James porque eu amo essa versão também. Então eu vou ler alguns textos nessa e outros nessa outra, que eu acho muito importante. Algum tempo atrás, irmãos, era um conflito muito grande, porque surgiu muitas versões da palavra, né? Mas eu tive uma experiência, porque eu tenho uma vida guiada pelo Espírito. E eu estava bem confusa um período de tempo, e eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me traz, né? Eu orei assim, que o Senhor me trouxesse
a Bíblia que o Senhor queria que eu lesse, que fosse que eu encontrasse a verdade. E aí o Senhor me trouxe essa, que é a Bíblia Viva, que naquele tempo foi um divisor de águas, me fez entender muito a palavra de Deus. E depois, mais pra frente, o Senhor me trouxe essa King James, que foi também outro momento assim maravilhoso de discernimento, de entendimento, né? Deixa eu colocar isso aqui. Então eu vou ler aqui para nós. Eu vou começar a ler aqui essa palavra na NVI, que diz assim. Eu vou ter que pausar aqui, irmãos, que me confunde um pouco aqui essa palavra. Não dá pra diminuir mais. Tá muito do meu lado. Eu acho que eu já ouvi tanto esse louvor que eu já até enjoei. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda, como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu vou dar umas pausas em alguns momentos. Você, como noiva, como tem estado diante do seu noivo? Como está as suas vestes diante de Deus? Essa é uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A noiva de Cristo, a palavra diz que ela é santa, pura, imaculada. Que a noiva de Cristo, ela não tem ruga, não tem mancha. Então, isso nos dá a entender que a gente precisa limpar, que a gente precisa purificar. Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos, vocês só precisam lavar os pés. E o Espírito Santo falou assim para mim, que essa condição é que nós já estamos limpos pela palavra de Deus, nós já conhecemos a verdade. E nós precisamos limpar os nossos pés, limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração, perdoar. Então é tempo de a noiva de Cristo se preparar para o encontro com o noivo. Então a nova Jerusalém descia do céu e ela... É só arrumar aqui, irmãos, o ventilador que tá me atrapalhando também. Então aqui tá falando que a nova Jerusalém, ela descia de Deus, vindo dos céus. E era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu vi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Então, irmãos, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá choro. Então você imagina que coisa gloriosa. Eu comecei a chorar, e eu falei: Deus, como eu anseio estar aí, como eu anseio ir logo e estar contigo logo, viver logo para sua glória e estar contigo de uma vez, Senhor. E o Senhor começou a ministrar muitas coisas ao meu coração. Eu vou dar sequência aqui. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: esta está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então eu quero pontuar aqui, irmãos. Em toda a palavra a gente tem assim, claro, quem é que vai herdar a glória de Deus, quem é que vai estar com o Senhor. Então o Senhor deixa muito claro, muito objetivo, quem é que vai estar com ele. E ele está dizendo aqui, aqueles que vencerem, aquele que tem sede, vai ser saciado. Então, do que você tem tido sede nesses últimos tempos, meus irmãos? O que é que tem ansiado o seu coração? O que você tem desejado esses últimos anos, desde 2011? Eu tive um encontro real com a pessoa de Jesus. Eu tive uma experiência profunda com Jesus que eu quero compartilhar mais pra frente, mas eu quero só pontuar algumas coisas que o Senhor falou comigo nessa visão que eu tive dele, nessa ministração que eu tive com Jesus, essa experiência. Ele falou assim pra mim. Ele me mostrou um pasto muito grande. E nesse pasto tinha pessoas, um vinha, arava a terra, o outro plantava semente, o outro esperava colher, o outro crescer, né? E o outro colhia, o outro ensacava, o outro vendia no comércio. E cada um estava ali trabalhando, fazendo o seu trabalho, e eu era uma dessas pessoas que estava ali trabalhando. E nessa visão eu me vi ali conversando com aquele grupo de pessoas, e um dizia assim, tinha uma casa, né, antes disso, tinha uma casa muito grande, bem grande, assim, lá no fundo daquele pasto, e eu olhava para aquela casa e eu pensava assim, você imagina como deve ser morar lá? Eu pensava assim, eu queria ir lá, eu queria ver, você imagina, deve ser maravilhoso viver lá, imagina as coisas que tem para comer lá, imagina as coisas que tem para fazer lá, deve ser muito legal viver lá, deve ser muito bom. E aquelas pessoas falavam assim para mim, não, eu já fui lá, mas aquele homem é muito ruim, aquele homem, ele é bravo, toda vez que eu fui lá ele tava bravo, ele tava isso, ele tava aquilo e tal, reclamando dos funcionários. E outro dizia, não, ele é legal e tal, eu já fui lá, é muito bom lá mesmo, que não sei o que, mas prefiro ficar aqui no meu cantinho. Cada um tinha uma versão, outros dizia, nossa, se você souber a história que eu já ouvi daquele cara, e começava a contar as histórias que ouviu dizer daquele homem. E eu sentia o meu coração queimar de desejo, de vontade de ir lá, porque eu queria viver algo melhor. Eu não queria ficar ali trabalhando com aqueles trabalhadores. Eu queria conviver naquela casa, eu queria viver naquela casa. Sabe, tipo o Rei do Gado? Não sei se vocês assistiram já o Rei do Gado. Era tipo aquilo ali, tinha casa grande. E eu me via saindo ali daquele meio daquelas pessoas, e eu corria no meio daquele pasto, e eu ia para aquele lugar, para aquela casa, e quando eu chegava naquela casa, que eu ia bater na porta, um homem de branco vinha me receber, e ele era muito lindo, é indescritível a cena que eu vi, o que ele era. Eu só lembro que eu vi assim, ele muito grande, e aquela roupa grande assim, branca, e ele abria aquela porta pra mim, ele pegava nas minhas mãos, ele sentava comigo naquela mesa e ele começava a falar comigo, e ele tinha uma mesa e eu olhava para aquela mesa, ela era imensa, não tinha fim aquela mesa, e eu ficava olhando para aquilo e imaginando, tipo, não tem fim, e eu olhava, só que a sala tinha parâmetros, a sala daquele lugar, ela tinha parâmetros, mas ela não tinha fim, e só tava eu e ele ali. Só eu e ele sentado naquela mesa. E ele começava a falar comigo. Ele falou, filha, isso é tudo que eu tenho. Ele me chamava de filha. Ele falava filha pra mim. E ele falava assim, filha, isso é tudo o que eu tenho pros meus filhos.
mas eles não vêm aqui. E Jesus falava assim para mim, eu discerni naquele momento, né? E algum tempo depois eu fui entendendo que aquele momento era o Senhor Jesus que estava ali comigo. E Jesus falava assim para mim: filha, eu espero que os meus filhos venham relacionar comigo. Eu espero que os meus filhos venham desfrutar de tudo que eu tenho. Mas cada um tá lá fazendo a minha obra. Jesus falou assim, ó: quem trabalha um pouco mais, ganha um pouco mais. Quem trabalha um pouco menos, ganha um pouco menos. Cada um faz a sua parte. Tá todo mundo fazendo a minha obra. Mas poucos são que querem fazer a minha vontade. E Jesus falou assim pra mim, filha. Falou assim pra mim: filha, muitos vão chegar diante de mim e vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai falar: eu não te conheço. E o Senhor falou, o Senhor deixou isso muito claro. O Senhor falou assim: por causa disso que muitos vão chegar diante de mim e eu vou dizer: não te conheço, porque eles estão fazendo a obra, mas eles não estão fazendo a minha vontade. E a vontade do Senhor, ela está relacionada com intimidade. E aí, antes disso, Jesus falou comigo assim, porque eu questionei, eu falei: Senhor, tudo que eu fiz e tudo que eu fiz na sua obra, porque desde que eu era criança eu sirvo a Jesus. E eu questionei a Deus por que as coisas aconteciam na vida de outras pessoas e não acontecia na minha. Por que os meus sonhos, os meus planos, tudo que eu sonhava, tudo que eu projetava não acontecia, mas na vida dos outros acontecia. E Jesus falou comigo profundamente que eu não tinha esse entendimento, eu não amava Jesus, eu não conhecia Jesus. E Jesus falou assim, ó: tudo que os homens fizerem que não partir de um relacionamento íntimo, profundo e sincero comigo, baseado no meu amor por eles e o deles por mim, é obras vãs. O Senhor Jesus falou: são obras que vão ser queimadas, obras de palha, obra de feno, obra de madeira, que vão ser consumidas pelo fogo quando Jesus voltar. E Jesus falou assim, ó: mas as obras que foram feitas, baseadas no amor genuíno dos homens por mim, de mim pelos homens, porque é uma via de mão dupla, é um relacionamento. O Espírito Santo de Deus está entre nós. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nos mostrar o caminho. O Espírito Santo, ele foi enviado para mostrar a verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus naquele momento, ele falou comigo: eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar a partir de hoje como andar na minha palavra. Então aquele momento foi um divisor de águas para mim, porque dali para lá o Espírito Santo começou a me guiar e eu comecei a ter esse relacionamento íntimo com Jesus. Eu relacionava com Jesus, eu comecei a passar madrugadas inteiras acordada, lendo a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a comer a Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia inteira várias vezes. Eu não conseguia parar de ler a Bíblia todos os dias. Eu lia a Bíblia e quando eu chegava no culto, o pastor falava tudo o que eu tinha lido de manhã, o que o Espírito Santo tinha falado comigo pessoalmente, o que eu passava madrugadas inteiras lendo e ouvindo o Espírito Santo. Então, o ponto aqui é esse, é o relacionamento com o Espírito Santo. O que é que você realmente tem nutrido, o que você realmente tem ansiado, o ponto que eu parei foi esse. O que tem desejado o seu coração, o que tem ansiado no seu coração. Então o Senhor começou a ministrar e a falar comigo profundamente sobre a vinda de Jesus nesses últimos tempos. Então eu quero pontuar algumas coisas, alguns sonhos, algumas visões que o Senhor me deu nesses últimos anos, que foram me guiando e norteando a minha vida em questão de revelação. E foi o que o Senhor mandou eu manifestar. Então em 2014, irmãos, eu tive um sonho. Que eu estava numa sala e nessa sala tinha pessoas de um lado e pessoas de outro lado. E o lado esquerdo eu ouvia pessoas chorando e gritando e chorando, e elas gritavam: socorro, socorro, me ajuda. E eu, né, como intercessora nata, eu fui lá e olhei para aquela janela e as pessoas chorando, cheias de lama, sujas.
E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e clamar, e eu comecei a chorar, e eu falava: Senhor, Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, eu confesso o pecado desse povo, Senhor, perdoa esse povo, eles não sabem o que eles estão fazendo. E vinha uma pessoa assim, vestida de branco, e ela falava assim pra mim: para de chorar. E ela era brava, assim, firme, e ela falava: para de chorar. E eu engolia seco assim e parava mesmo de chorar, e ela falava assim: não adianta mais chorar, você não precisa mais chorar. Aquelas pessoas escolheram estar lá, elas escolheram ir para aquele lugar onde elas estão. E eu fiquei assim impactada, chocada assim, e eu parei assim, fiquei, né, ouvindo aquela pessoa falar, e ela falava assim: ó, aquelas pessoas não têm mais o que fazer por elas, elas escolheram. E ela falou assim: agora eu vou te mostrar o lugar para onde você vai, o lugar para onde você escolheu ir. E quando ela me levava para aquele outro lado da sala, que era outra janela do lado direito, ela falava assim para mim: esse é o lugar onde você vai. E quando eu olhava pelaquela janela, irmãos, era uma coisa incrível, era uma coisa extraordinária, a glória do Senhor estava ali. Eu ficava eufórica, eu falava: eu quero ir pra lá, abre essa janela, eu quero ir pra lá. Eu tentava abrir a janela e eu queria ir pra lá, e ela começava a falar comigo, aquela moça, ela falava: você não pode ir pra lá agora, ainda não é o momento de você ir pra lá. E ela pegava e falava assim que tudo que eu sabia, eu começava a fazer perguntas e perguntas e perguntas. Eu perguntava sobre a vinda de Jesus, sobre como ia ser, se ia ser assim, se ia ser assado, como que ia ser. E ela falava: do jeito que você conhece, é assim que vai ser. E aí eu olhava pelaquela janela e eu começava a gritar, e eu começava a chorar, e eu começava a falar: realmente ele brilha mais do que a luz do sol, ele brilha mais do que a luz do sol. E isso era importante. E eu via assim aquela cidade, realmente era tudo de ouro, era tudo de cristal, e eu ficava fora que eu queria ir pra lá, e eu perguntava: quando que eu vou pra lá, que dia que eu vou pra lá? E ela falava assim: o dia e a hora ninguém sabe, só ele sabe. E ela falava assim pra mim: mas uma coisa eu posso te dizer, ele está voltando, se prepara, limpa as suas vestes. E naquele momento ela falou assim: ó, avisa pro meu povo que eu estou voltando. E eu acordava desse sonho. E outro sonho que eu tive era que tinha algumas pessoas assim, e essas pessoas elas lutavam artes marciais, e cada pessoa era de um jeito, era como se fosse várias religiões. Então cada religião estava se preparando de um jeito. Um lutava artes marciais, outro fazia outros gestos, outros meditava, outros, cada um, só que estavam posicionados para uma grande guerra. E eu olhava aquilo ali e eu falava assim: meu Deus, e os crentes, o que os crentes estão fazendo? O que os cristãos estão fazendo? Será que os cristãos estão preparados? E eu ficava triste, porque eu pensava: os cristãos não estão prontos para essa guerra, os cristãos não estão prontos para essa guerra. E eu andava por aquilo ali e de repente começava a cair meteoros do céu, começava a cair, destruía tudo. E eu começava a ficar assim desesperada, e eu ia pra minha casa e eu pegava as crianças e eu começava a falar com a minha avó, com as minhas tias, com a minha família. Eu falava: gente, se prepara, gente, vamos, pega as suas coisas, pega as crianças e vamos correr. E eu começava a correr pra um lugar, pra um lado, e eu corria com as crianças na mão, e de repente descia do céu helicópteros. E esses helicópteros desciam homens fardados, assim, preparados para a guerra e com armas nas mãos, e eles atiravam nas pessoas. E eu percebia que eles atiravam nas pessoas à minha volta, assim, e eu percebia que quando eles atiravam naquelas pessoas, eles implantavam um gancho na mente das pessoas, e aquele gancho, ele sugava tudo da mente da pessoa, tudo que a pessoa tinha de consciência de Jesus, do que era correto, do que era santo, do que era puro. Elas não tinham mais consciência, elas ficavam como zumbis, elas começavam a andar assim, sem rumo, sem direção. Elas iam para um lado, elas iam para o outro, só que todo mundo ia para o mesmo lugar, assim. Um ia pra cá, outro pra cá, mas todo mundo ia pela mesma direção. E quando eu percebi aquilo, eu não tinha mais pra onde ir, não tinha mais pra onde correr com as crianças, eu ficava desesperada. E eu
parava assim, e ele vinha na minha direção, aquele homem, e ele atirava na minha mente, e eu percebia que aquilo não tinha efeito nem em mim, nem nas crianças, e eu pegava e eu ficava assim, fingia como aquelas pessoas, e eu ficava parada assim, e eu falava bem baixinho para as crianças, eu falava: Pedro, Fernanda, faz igual a mamãe tá fazendo. E eles começavam a fazer, a gente começava a andar, e aqueles homens subiam, entravam no helicóptero e iam embora. E aí eu começava a correr e eu, de repente, surgia da terra uma cidade. E era a coisa assim mais linda, e eu ficava assim: nossa, será que é a Nova Jerusalém? Será que é a Nova Jerusalém? E eu pensava. Só que quando eu entrava naquela cidade, irmãos, era tudo prostituição. Só tinha jovens. Eu olhava assim, não tinha idosos, não tinha velhos, só tinha jovens nessa cidade. E esses jovens se drogavam, esses jovens se prostituíam, esses jovens cometiam coisas assim terríveis, e tinha máquinas de máquinas de camisinha, máquinas que manifestavam pornografia, que, sabe, assim, era tudo aberto. Aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus, aquelas pessoas não ouviam, elas não tinham consciência de que era Jesus, do que Jesus fazia, do que não tinha uma consciência do que era reto, do que era correto, do que era sincero, do que era verdadeiro, do que era bom. Elas não sabiam que era bom. Aquilo que elas estavam vivendo era o que era bom. Aquilo que elas estavam fazendo, a pornografia, as orgias, aquilo que elas estavam fazendo era o que era certo, era o que era correto. E eu ficava desesperada, e eu pensava: eu tenho que achar pessoas como eu tenho que ir para algum lugar. E naquele tempo a minha consciência era Goiás, porque eu já tinha ido para Goiás uma época. E eu pensava: eu tenho que ir para Goiás, porque lá eu vou encontrar pessoas como eu. E eu subia no helicóptero, e eu com as crianças, e eu ia para esse lugar. Só que quando eu chegava lá, eu começava a falar com as pessoas do que eu tava vendo, do que eu tava vivendo naquele momento. As pessoas não tinha, tipo assim, era poucas as pessoas que compartilhavam do mesmo entendimento que eu. O resto tava tudo igual, as pessoas pensavam igual, as pessoas falavam igual, as pessoas não tinham consciência do que era correto, do que era certo. E aí eu acordei daquele sonho, assim, desesperada e sabe, assim, frustrada, porque eu pensei: a igreja não tá pronta para a vinda de Cristo. E aí eu vou dar sequência na leitura, que vocês vão entender esses dois sonhos. E aí eu parei aqui, ó. E aquele que estava sentado no trono, ele enxugará dos olhos toda lágrima, todas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é a verdade e digno de confiança. E continuou: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que haviam derramado os vasos que continham as 7 últimas pragas veio e me disse: venham comigo, e que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Numa visão, ele me levou em espírito ao pico muito alto de uma montanha, e de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares, vinda de Deus, e estava cheia da glória de Deus, e cintilava e fulgurava como uma pedra preciosa de cristal puro como jaspe. Os muros dela eram grandes e altos, com 12 portões guardados por 12 anjos.
e nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Os muros que tinham 12 pedras nos alicerces e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo segurava na mão uma vara de medir feita de ouro para medir a cidade, os seus portões e os seus muros. Quando ele a mediu, descobriu que era quadrada, com a mesma largura que o comprimento. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então ele mediu os muros e viu que tinha 64 metros de espessura, segundo as medidas padrão usada pelo anjo. A cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro era feito de jaspe e foi construído sobre 12 camadas de pedras, de alicerce ornamentadas de pedras preciosas. Aí eles falam aqui, né, a primeira camada era de jaspe, e aí ele vai até o versículo 21, falando das pedras. Eu vou ler o versículo 21 agora. Os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro é a sua candeia. A luz dela iluminara as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a sua glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e a glória e a honra de todas as nações serão trazidas para ela. Nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, vocês vê, tipo assim, ó, cada visão que eu tive, cada momento que eu tive com Deus, tanto a experiência que eu tive lá lá atrás, né, em 2011, de ver Jesus, de estar sentado naquela sala, de estar sentado com Jesus, de ver aquela mesa enorme posta aí. Não tinha fim aquela mesa, mas ela tinha parâmetros, aquela cidade, aquela sala, ela tinha parâmetros. E aqui a gente vê que tinha parâmetros a cidade. E quando eu comecei a ler ontem esse texto, eu comecei a chorar, porque o Senhor começou a me fazer lembrar dessas coisas, que o Senhor começou a me mostrar no decorrer desse processo na minha vida. E o Senhor falou assim, ó, eu estou no meio do meu povo. Jesus, ele me fez entender, irmãos, que ele já está presente no nosso meio. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e ele já vive entre nós, ele já habita no nosso meio. A vinda de Jesus, o Senhor está nos preparando, porque a vinda de Jesus, ela não vai ser uma vinda de alegria e de paz, vai ser morte, destruição, pessoas vão morrer. A palavra diz que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. E como foi? Só os santos foram salvos, só os santos foram transformados, só os santos foram guardados. Só Noé e a sua família foi guardada, só Noé e a sua casa foi protegida, o resto do mundo inteiro foi destruído. Como foi em Sodoma e Gomorra, só Ló foi salvo, o resto de Sodoma e Gomorra foi destruído. Assim vai ser a vinda de Cristo nesse tempo. Só os santos vão ser transformados, só os santos vão ser salvos. E Jesus está falando conosco, o Espírito Santo da verdade está nos mostrando a verdade. Então, irmãos, é tempo de limpar nossas vestes. Como é que a gente limpa as nossas vestes? Da imoralidade sexual.
existem casais que são imorais dentro das suas casas, consigo mesmos, que não são santos, que não vivem santidade. Um casamento não santifica uma pessoa. A pessoa entra no casamento já na imoralidade, e aí ela casa e ela pensa que ela santificou. Não santificou. O que santifica é o arrependimento. Nós precisamos entrar num lugar de arrependimento santo, puro, genuíno, diante do Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai te dizer exatamente o que está errado na sua vida. Você precisa depender do Espírito Santo. Você precisa esperar que o Espírito Santo fale com você. Eu, de manhã, o Espírito Santo cantou a música pra mim, eu comecei a cantar, eu fui lá no YouTube, botei a música pra ouvir, e eu comecei a chorar, eu senti que o Espírito Santo queria falar comigo. E aí de tarde eu parei tudo, eu organizei a casa, eu organizei as coisas, e eu parei, eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? E ele me disse, ele falou comigo aqui na minha mente, ele falou no meu ouvido, e ele falou assim, ó, leia Apocalipse 21. É assim que o Espírito Santo vai falar com os seus servos a partir de então. Não a partir de hoje, ele já tem falado há muitos anos. Há muitos anos o Espírito Santo tem dado sinais às pessoas, o Espírito Santo tem falado com as pessoas. Ele fala através de uma palavra, ele fala, hoje ele está falando com você. Amanhã ele fala com você, ou ele fala com você através de louvores, como ele falou comigo. Muitas vezes, esses tempos atrás, eu estava passando por algumas situações e eu pensando comigo, Senhor, eu não vou suportar. Senhor, eu não suporto. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com essa causa, com isso que eu tô vivendo? E na hora o Espírito Santo cantou uma música pra mim que eu nem conhecia, eu só sabia o refrão, que fala assim, ó: as dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que me está, já posso suportar, já posso suportar. E aí eu fui ouvir essa música e era exatamente o que eu precisava ouvir, o que eu precisava receber do Senhor, aquela música. Então o Senhor fala conosco. Então o que o Senhor tem falado com você nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos? Faz para um momento e começa a escrever, faz uma retrospectiva do que o Senhor Deus tem falado com você nesses últimos anos, e você vai ver que Ele tem manifestado a vinda de Jesus, que Ele tem manifestado um conserto, que Ele tem manifestado arrependimento. É tempo de arrependimento. Pelo quê? Pela imoralidade sexual, pela mentira, pelo engano que nós temos caminhado, nós temos acreditado em tantas coisas. Nós temos, por não ouvir a voz do Espírito Santo, por não ouvir o que Deus está falando através dos irmãos, por não acreditar no profeta de Deus. O Senhor tem levantado profetas, como foi na história de toda a Bíblia, irmãos. O Senhor tem levantado profetas. O Senhor fala com seus profetas. O Senhor tem levantado os profetas em toda a nação para falar de arrependimento. E muitas vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos parar para ouvir o que está errado dentro de nós. A gente tem seguido a nossa vida, buscado riquezas, buscado coisas nessa vida que não agrada ao Senhor, que não é o que o Senhor deseja manifestar em nós, através de nós, para as nossas vidas. Então parem de buscar riquezas, irmãos. Parem de buscar coisas. Esses últimos anos tem sido uma luta, foi uma luta para mim aprender a depender de Deus para a vida financeira. Muitas vezes eu tenho que orar até pelo que eu tenho que comer. E eu ouvi assim já muitos ministros falar que você, servo do Senhor, não pode passar necessidade, que servo de Deus tem que ser rico, tem que ser próspero. Realmente a nossa prosperidade não está nas riquezas, e eu testifiquei isso esses dias. Eu estava orando em conflito, eu falei, Deus, eu penso que isso é verdade. Eu penso que a gente tem que ter riquezas, que a gente tem que servir as pessoas. Eu sou uma pastora, eu ministro o evangelho para as outras pessoas, as pessoas vêm até mim com necessidades, e o que eu vou dar para elas? Como eu vou suprir as necessidades dela, quando muitas vezes eu tenho as minhas próprias necessidades?
da minha casa. E o Senhor falou assim, você vai ensinar elas que eu sou a riqueza, que elas podem vir a mim e ter tudo que elas precisam, todo o recurso que elas precisam, todo o alimento que elas precisam, mas é de mim que elas precisam receber e não de homens. Então, toda a minha vida de evangelho, mesmo quando o Senhor me chamou para o ministério, que eu neguei muitos anos, que eu não queria viver por muitos anos, o Senhor sempre me fazia ensinar as pessoas a depender de Deus, a orar sobre todas as coisas. Você precisa orar, ter uma atitude de oração sobre cada coisa que você vai precisar fazer. Sobre cada coisa. O Senhor falou assim, que essa questão da obra, muitas pessoas fazem por presunção. Porque elas pensam que sabe já fazer. Porque elas aprenderam com os homens que é assim, que é assado, que é de tal jeito, que é de tal forma. Mas não é. Tem que ser uma dependência do Espírito. Tem que ser uma dependência de Deus. Então, essa palavra de Isaías 21, de Apocalipse 21, é a descrição desses sonhos e visões que eu vinha tendo esses anos todos. E o Senhor mandou eu dizer, Igreja de Cristo, se preparem, limpem suas mãos, purifiquem seus corações, porque Jesus Cristo está voltando. Obreiros da obra do Senhor, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, profetas, se posicionem para ser a igreja que Jesus quer usar. Tem um pastor que eu conheci há pouco tempo que tem manifestado exatamente o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre a vinda de Cristo, sobre o operar da igreja de Cristo, sobre a igreja gloriosa, que fala da glória de Deus que vai ser manifesta. O Senhor está falando sobre que a igreja ela precisa ser uma igreja gloriosa. Irmãos, nós somos a igreja gloriosa. E essa igreja gloriosa ela vai operar no Espírito, no poder de Deus. E esse pastor, como eu estava dizendo, ele chama Paulo Diel. A gente chama ele de apóstolo Diel. Só que o nome dele é Paulo. O sobrenome dele é Diel. Eu vou mandar aqui o link do Telegram dele para vocês entrarem, porque as palavras que esse homem tem manifestado, que ele tem ministrado, são palavras poderosíssimas sobre a vinda de Cristo, sobre o poder que nós podemos andar em Deus. Nós temos vivido muitas experiências com algumas revelações da palavra que o Senhor tem nos dado. Uma coisa que eu quero pontuar, que o Espírito Santo acabou de me lembrar aqui, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus estabeleceu os 5 ministérios. São 5 ministérios. O que nós fazemos dentro da igreja, cuidar de crianças, círculo de oração, enfim, os ministérios que tem dentro da igreja não é ministério, não é o que Deus tem para você. Não pensa que você está servindo dentro de uma igreja, que você está cuidando de crianças, e que você está fazendo, eu estou regendo as irmãs, estou regendo o círculo de oração. Eu sei que isso toca, que eu estou tocando em quem vive esse nível, esse conceito, esse tipo de evangelho, né? Geralmente as assembleias, Deus é amor, essas igrejas tradicionais antigas, né? Não é isso não é ministério. Igreja não é ministério, isso, em nome de Jesus. Isso é um grito do meu espírito, e eu acredito do Espírito Santo. O Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Esse não é o estilo de igreja que o Senhor espera que você viva. O Senhor quer que você seja o ministro que Ele esperou, que Ele projetou. A palavra de Deus diz que o Senhor teceu cada um de nós no ventre da nossa mãe. E o Senhor escreveu uma história a nosso respeito. Será que você está vivendo a história que Jesus escreveu para você? O que Ele projetou de ministério? Existe algo que o Senhor projetou. O Senhor me revelou há alguns anos atrás que eu era uma profeta, que o Senhor me levantou como profeta nessa geração, nessa nação. E nas nações o Senhor falou assim, eu te chamei, te separei, te escolhi como profeta às nações. Você vai onde eu te mandar e você vai falar o que eu te mandar falar. E assim tem sido muito sofrido, porque às vezes o Senhor me manda falar coisas que são incríveis, coisas que as pessoas não compreendem, como essa. Ministérios são 5 que o Senhor estabeleceu e está escrito na palavra.
Então o Senhor vai te usar dentro dos 5 ministérios. Dentro dos 5 ministérios, quem é você? Quem é você? O que o Senhor projetou para você? O Senhor me disse que eu sou uma pastora profeta e é assim que eu tenho operado. Eu entendi há alguns anos atrás, desde 2014, que o Senhor falou comigo, que eu ia onde o Senhor me mandasse, eu ia falar o que o Senhor me mandasse falar. Eu entendi que eu era uma pastora profeta e que eu ia onde o Senhor me mandasse. Onde o Senhor precisava de um pastor, eu estaria ali. Onde o Senhor precisava de um profeta, eu estaria ali. Então, aonde você vai estar e o que você vai estar fazendo quando o Senhor te mandar fazer algo? Quando o Espírito Santo te tocar na sua mente e falar assim, ó, faz tal coisa, vai em tal lugar. Isso não é só para umas pessoas, não é só para pastores, não é só para profetas, isso é para todo o corpo de Cristo. Essa é a igreja, você é a igreja de Cristo, então você tem um poder para operar, você tem cura para operar, você tem libertação para operar na vida das pessoas, você tem ressurreição, você precisa ressuscitar, nós precisamos. Eu tenho orado nesses últimos tempos, Senhor, eu quero ressuscitar mortos. Embora eu já tenho essa consciência que eu tenho ressuscitado mortos, tem pessoas vivas que estão sendo ressuscitadas em vida. Esses últimos tempos eu tenho acompanhado pessoas, o Senhor tem trazido pessoas que estão à beira da morte, pessoas que falam assim, olha pastor, eu tô com um sentimento de morte, eu quero me matar, eu tô com um pensamento suicida. Então tem pessoas que já estão sendo ressuscitadas, que Deus já está me usando para ressuscitar. Então, o que você vai fazer como igreja gloriosa, o que você tem feito como igreja gloriosa, nós somos a igreja de Cristo. Gloriosa. É isso, ser glorioso, receber a glória de Deus e manifestar a glória de Deus. Jesus está falando aqui que tudo já está pronto, já está findado, já findou. Nós já estamos no fim dos tempos, nós temos ouvido isso, irmãos. Nós temos ouvido que nós já estamos no fim dos tempos. Nós temos visto as catástrofes, nós temos visto as guerras, as doenças. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Então, um dos 7 anjos que haviam derramado os vasos que continham as 7 últimas pragas, veio e me disse, venha comigo, que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, as 7, né? Eu acredito isso, eu vou dizer porque eu acredito isso. Segundo tudo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses últimos anos, essas taças que deveriam ser derramadas já foram derramadas, já foram liberadas. Jesus falou aqui, ó, já está pronto, eu sou o alfa e o ômega. Olha aqui, ó. Está terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça a fonte da água da vida. Então, o Senhor já falou, eu sou o alfa e o ômega, eu sei o princípio, o meio e o fim. Ele sabe o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, sabe o que está acontecendo agora, o que vai acontecer amanhã, e ele tem manifestado através dos seus profetas. E o que vai acontecer amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos, é a vinda de Cristo, irmãos. É tempo de se preparar, irmãos, perdoem quem vocês precisam perdoar. Arrependam-se dos seus pecados que vocês precisam arrepender. Parem de mentir para si mesmos. Assumam a verdade de quem vocês são. O que Deus tem falado para vocês. Deus tem falado que eu sou uma pastora profeta. E eu tenho tido dificuldade esses anos de assumir que eu sou isso. Diante dos homens, diante da minha casa, diante da minha família, diante das pessoas do mundo. Então é tempo de nós nos posicionarmos e assumirmos o que Deus nos chamou para fazer. E eu tô falando com homens, mulheres, jovens, crianças. O Senhor tem falado que o Senhor tem levantado crianças. O Senhor tem chamado crianças porque os velhos não querem ir. O Senhor tem levantado crianças. Crianças estão tendo visões, crianças estão tendo manifestações do Espírito. Porque vocês que são velhos não querem ir. Não querem fazer o que o Senhor mandou fazer. Não querem manifestar o que o Senhor mandou manifestar, irmãos. O Senhor está falando, o Senhor está levantando as pedras porque vocês não querem ir, porque vocês estão feridos na alma. O Senhor compreende a nossa dor, o Senhor anseia por nos curar, o Senhor deseja nos curar.
Perdão, porque o meu coração tá assim, ó, gritando aqui dentro. Eu não consigo me conter. Porque eu sinto que Jesus tá voltando e parece que vai ser amanhã. Parece que vai ser agora, parece que vai ser amanhã, irmãos. Que Jesus vai voltar. Eu sinto uma urgência aqui dentro, algo queima no meu coração. Então é tempo de posicionar, parem, decidam curar. Vão em Deus, o Espírito Santo tá pronto. Outro ponto que o Senhor falou comigo, eu comecei a falar dos 5 ministérios. São 5, não é pra ser um só. O que eu recebi de Deus tem que servir pra você, porque o Senhor fala que até que todos cheguemos à unidade da fé. O Senhor me mostrou alguns anos atrás que o Senhor falou assim: eu não sou um Deus de religião, eu não sou um Deus de pessoas, de ministérios, de igrejas. Eu sou um Deus, eu sou um pai de filhos. O Senhor é pai de filhos e o Senhor quer manifestar nos seus filhos. A Bíblia fala que o filho faz o que vê o pai fazer. Irmãos, eu ouvi pessoas me criticarem e falarem assim: você quer ser santa, você quer ser a beata, você quer ser mais que todo mundo, você quer ser a melhor de todas, mas não é. Eu quero fazer o que eu tô vendo meu pai fazer. Eu quero fazer o que eu tô vendo Jesus fazer, o que os discípulos fizeram. Eu quero amar as pessoas de verdade. Eu quero perdoar as pessoas de verdade. Eu quero andar em retidão, eu quero andar em verdade, em justiça. Se você não pode caminhar comigo em verdade, não caminha, mas eu não vou sair do que eu estou ouvindo e vendo meu pai fazer. Então é uma escolha, nós estamos num tempo de decisão, de escolha. É tempo de você escolher aonde você vai andar, com quem você vai andar, o que você vai fazer. Mas não no sentido de você ser melhor do que todo mundo, no sentido de você achar que o que você sabe é melhor do que o que os outros sabem, não. O Espírito da verdade, ele te une a outras pessoas. Ele faz você caminhar com outras pessoas. Ele faz você entender que aquela visão que aquela pessoa tem, junta com a sua e gera a união do corpo de Cristo. O Senhor quer unir o corpo de Cristo. O Senhor precisa dessa união. O Espírito Santo vai trazer uma união, uma junção da verdade. Então, o que o Senhor me mostrou, as religiões. O Senhor falou assim: ó, eu tenho filhos na Assembleia, eu tenho filhos na Deus é Amor, eu tenho filhos na Macumba, eu tenho filho no Espiritismo, eu tenho filho. O Senhor falou que ele tem filhos. Você vai se assustar, mas o Senhor falou que ele tem filhos no satanismo. O Senhor falou que ele levantou filhos. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem o que vê o Pai fazer. Que amam incondicionalmente, que perdoam incondicionalmente, que estão cumprindo o Evangelho, que estão fazendo a vontade do Pai, que estão abrindo mão da imoralidade sexual, que estão abrindo mão daqueles conceitos e valores que você pensa que é certo, que você acha que você tem que fazer, que você acha que você tem que viver. Não, pessoas que são guiadas pelo Espírito. O Senhor tem falado comigo há alguns anos, eu até postei aqui. Eu li um livro que fala da alimentação. O Senhor mandou eu parar de comer açúcar. O Senhor mandou eu parar de comer farinha de trigo. O Senhor mandou eu parar de fazer um monte de coisas. O Senhor mandou eu parar de assistir televisão. O Senhor mandou eu não me envolver com as redes sociais lá em 2012. O Espírito Santo me guiou em cada coisa. Depois o Senhor foi falando, ó, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas eu tive que ter uma atitude de obediência. Eu não entendia porque o Senhor me mandou eu parar de assistir TV. Eu achava que eu tava louca, porque tava todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu não entendia quando o Senhor me mandava parar de fazer tal coisa. Eu não entendi quando o Senhor me mandou parar de comer tal determinado tipo de comida. Eu não entendia quando o Senhor falou assim, ó, você não vai envolver com redes sociais. Lá em 2012 o Senhor falou isso pra mim. O Senhor falou, você vai ensinar os seus filhos que eles não vão se envolver com isso. O Senhor falou, você não vai ter televisão na sua casa. Eu achava que eu tava louca, irmãos. Eu achava assim, eu tô doida, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E o Senhor me deu uma visão. Eu tava no mar e as pessoas estavam pegando onda. E eu tava ali junto com aquelas pessoas, mas eu não queria pegar onda como aquelas pessoas.
eu vi uma ilha lá no fundo e eu queria ir naquela ilha. E o Senhor falou assim pra mim, vai, nada e vai até lá. E eu comecei a nadar e as ondas vinham e batiam em mim e me jogavam pra lá. E aí de novo eu ia, eu nadava e as ondas vinham e batiam em mim e me jogavam pra lá de novo. E eu pedia socorro e eu vinha e eu nadava. E aquelas pessoas pegavam onda e elas iam com a onda e elas deixavam a onda levar e elas sorriam e elas eram alegres, elas estavam felizes com o que elas estavam fazendo. Mas eu não, eu queria ir contra, eu queria chegar naquela ilha. E aí, num determinado momento eu vi um barco, eu subia no barco e eu remava e ondas gigantescas vinham sobre mim e as ondas se formavam tempestade e eu nadava e tempestade e eu nadava e eu remava, na verdade já estava dentro do barco. Então o Senhor falou pra mim, não é pra ir com o mundo, não é pra fazer o que o mundo faz, não é pra servir o que o mundo serve, não é pra viver o que o mundo vive. Então eu não entendi essas coisas e o Senhor falava comigo sobre muitas coisas. Então o que o Senhor tem falado com você? O Senhor falou comigo que o Senhor está em todas as religiões. Porque Ele não está dentro de templos. Ele não está dentro de ambientes feitos por mãos humanas. Ele está dentro de nós. O Espírito de Deus está habitando dentro de nós. E nós precisamos obedecer o que o Senhor está manifestando. O que o Senhor está dizendo para nós. Então, irmãos, se posicionem naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor quer para você. Jesus está voltando como nunca foi na história da igreja, na história da humanidade inteira. Jesus está voltando. E se Ele vier agora, como que você vai estar? Será que você vai ser a igreja gloriosa? A igreja que Jesus operou? A igreja que Jesus levantou? Que relaciona intimamente, que conhece o Pai que tem, que vive genuinamente a verdade. Então, eu tenho muitas coisas para dizer. Eu vou continuar todos os dias gravando lives aqui, todos os dias falando com vocês, manifestando as coisas que o Espírito Santo coloca no meu coração, que Ele tem falado comigo. Eu gostaria que vocês acompanhassem, que vocês assistissem, porque é a manifestação do Senhor. O Espírito Santo está conosco. Ele deseja que você seja um instrumento dele nessa terra. Ele deseja que você manifeste a glória dele nessa terra. Então se levanta, jovens, crianças, adultos, velhos. É tempo de levantar e de manifestar a vontade do Pai. De viver, a Bíblia fala que a toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação dos filhos de Deus, irmãos? Se eu sou filho de Deus e eu sou herdeiro de tudo que Ele tem, se nós somos herdeiros da promessa, se nós somos herdeiros do Pai, o que o Pai tem, o que o Pai fez, o que Jesus fez, que nós não poderemos fazer, aonde Jesus foi que nós não podemos ir, o que Jesus operou que nós não poderemos operar. Então é tempo de posicionamento, de alinhamento, de cura. É tempo de cura. Jesus quer curar a sua igreja. Jesus quer te curar dos seus traumas, da sua infância. Jesus quer te curar dos níveis de rejeição que você caminha e você viveu. Porque o rejeitado rejeita. Quem é rejeitado, ele rejeita as pessoas. Se a gente receber o amor em Deus, nós não vamos rejeitar as pessoas. Nós vamos amar elas incondicionalmente. Então o Senhor, Ele espera que você se posicione, que você se levante. É tempo de se levantar e agir e orar, entrar num lugar secreto, jejum, consagração. Nós já sabemos as armas da nossa milícia. Não são carnais, mas poderosas em Deus. Talvez você está desanimado, talvez você está aí pensando em morte. Mas o Senhor te diz, eu tenho vida e vida com abundância.
para que você viva, tu e a tua descendência. Jesus fala de descendência. Os seus filhos, os meus filhos precisam caminhar naquilo que o Espírito Santo está manifestando na sua vida. É tempo de alinhamento, irmãos. É tempo de estar firme no propósito, naquilo que Deus, nas promessas. Tem um hino que eu amo, que é aquele: firme nas promessas do meu Salvador, eu cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do meu Senhor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme. Será que você está firme nas promessas? No que Deus tem falado, irmãos? O Senhor fala comigo que eu vou às nações, que pessoas vão ser curadas, que pessoas vão ser libertas. Eu já tenho vivido isso, só que eu não vivi isso. Por anos eu não obedeci isso, porque eu não estava firme nas promessas. Então fica firme nas promessas. Se Deus falou algo para você, Ele vai cumprir. Fica firme nisso. Não desista, não saia da posição que Deus te colocou. Não retroceda naquilo que Deus falou com você. Prossiga adiante. Não abrir mão das coisas de Deus por causa das carnalidades. Não abrir mão daquilo que Deus falou com você por causa da carne. Porque a sua carne está gritando, porque a sua carne está doendo. As coisas que nós vivemos nessa vida é dolorosa, muito dolorosa. Mas Jesus já veio para nos curar. Nós precisamos uns dos outros. Jesus fala assim, ó, confessai uns aos outros para serdes curados. Confessar ao Senhor, você vai ser perdoado, mas uns aos outros você só pode ser curado quando você confessa uns aos outros. Eu tenho ensinado isso para as pessoas e as pessoas têm tido dificuldade de orar a Jesus diante de outra, porque não tem um nível de fé, de verdade, de confiança. Eu não confio em você, então eu não posso orar com você. Eu não confio em você, então eu não posso confessar os meus pecados para você. As pessoas que vêm até mim, elas só confessam porque eu já tive uma experiência. Aí eu compartilho com elas, ó, eu já vivi isso aí. Aconteceu comigo assim, assim, assim. Aí elas sentem confiança de confessar, de falar. Porque o Senhor trouxe um nível de verdade. É o nível de verdade que nós caminhamos, que vai atrair a glória de Deus, que vai curar as pessoas. Não é pelas nossas próprias mãos, não é a obra que fazemos. É o Espírito em nós e através de nós. É o que nós recebemos de Deus e o que nós manifestamos para as pessoas. Então decide receber de Deus. E o que você vai receber de Deus, você vai manifestar para as pessoas. Então, esses dias, eu coloquei aqui, eu coloquei no meu status aqui do Instagram, que eu sou conselheira, amiga, pastora, profeta, que eu sou mãe de filhos, e que eu tô aqui pronta pra ouvir. E um dia uma moça me ligou, eu coloquei o meu número lá e uma moça me ligou. Ela falou assim, eu vi lá no seu Instagram que tá assim, que você é assim, 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 eu queria só conversar. As pessoas estão clamando, irmãos, as pessoas estão sedentas, é tempo de posicionamento. É tempo de você dar o que você tá recebendo, e o que você recebeu é muito grande. Eu pensava assim, o que eu sou? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho possessões, eu não tenho riquezas, eu não trabalho no secular, eu trabalho só para Jesus. E eu oro e o Senhor faz. Eu espero, eu decidi orar e esperar que o Senhor supra as minhas necessidades. E eu oro e o Senhor faz. E aí as pessoas estão sedentas, querendo receber o que o Senhor me deu. E eu pensava assim, que eu não tinha nada para oferecer para as pessoas, porque eu não tinha dinheiro. Aí o Espírito Santo falou assim, o que você tem é o que eu sou. O que você recebeu de Deus é quem Ele é. Então levanta, porque o que você recebeu é grandioso demais para ficar guardado. E hoje eu entendo isso. O que eu recebi é grandioso demais. Não se compara com ouro, com prata, com dinheiro, com recursos. Não importa. O que nós recebemos de Deus é cura, é libertação, e isso vai curar outras pessoas. Então posiciona em Deus. Esquece as coisas dessa vida, esquece.
Deixe que o Senhor fale com você, reconstrua quem você é, para que você dê o que Ele é para outras pessoas. Não é o que você tem, é o que você é. E o que nós somos vem dele. Entende isso? Então é tempo de posicionamento, de arrependimento. Amanhã eu quero falar dos pecados, das coisas que nós precisamos arrepender, do que é que o Senhor, da igreja que o Senhor vai levar, o que o Senhor espera. Em 2019, o Senhor me deu algumas palavras reveladas e eu ministrei isso. Eu gravei alguns vídeos. Foi uma crise, foi um conflito muito grande, porque eu sei hoje que Satanás queria me parar. Porque Satanás não queria que eu ministrasse, que eu manifestasse isso para outras pessoas. Foi uma crise, um conflito muito grande. Eu vivi muitas situações difíceis. E eu comecei a gravar. E eu coloquei lá, o Senhor tem falado com os pastores, com os profetas que estão enganando as pessoas. O Senhor vai trazer juízo sobre esses pastores, sobre esses profetas que estão enganando o corpo de Cristo, que não estão manifestando e ministrando o que o Senhor deseja, que estão enganando as ovelhas de Cristo, que não estão falando a palavra genuína como ela é, como o Espírito Santo ministra. Então o Senhor vai vir sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores, sobre os falsos apóstolos, e o Senhor tem levantado homens e mulheres que estão no secreto, que estão recebendo de Jesus, e que as duras penas estão tentando se levantar e manifestar e ministrar o que o Senhor está falando. Então você que tem se levantado diante do Senhor para manifestar e enfrentado guerra, enfrentado crises, para dizer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e muitas vezes você não se sente capaz, muitas vezes você não se sente firme, você não se sente que você está pronto. Eu quero te dizer, você está pronto. Jesus já te preparou. As suas experiências vão curar vidas. Aquilo que você está carregando de Deus, que veio dele, de um relacionamento íntimo, de um relacionamento puro, sincero com ele, vai servir para outras pessoas. Então comece mesmo a manifestar, a ministrar o que o Senhor quer manifestar através de você. Então eu quero ficar por aqui, né? Eu nem sei a que horas são. Hoje já são 8h16. Então quero te dizer, é tempo de alinhamento, de arrependimento, de posicionamento. Então nós precisamos entender o que o Senhor quer. O Senhor está falando aqui, ó, que já está findado. Ele é o alfa, o ômega. Ele já sabe o princípio, ele sabe o meio e o fim. E o meio ele já está manifestando para os seus apóstolos, para os seus profetas, para os seus mestres, para os seus evangelistas, para os seus pastores. Ele já está manifestando. E quem está recebendo de Deus já está dizendo para as pessoas o que é que ele quer. E ele está dizendo, eu estou voltando, igreja maravilhosa, gloriosa, se preparem. Em nome de Jesus, se preparem. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, né? Que o Senhor possa manifestar no seu coração, ministrar o seu coração. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe.